Sejam todos muito bem-vindos ao programa Luz para o Caminho. Hoje nós vamos entender um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E qual que é a pergunta de hoje? E a pergunta foi feita pela Neide Terezinha, 7083. Se a besta do Apocalipse é representada pelos Estados Unidos, por que o presidente Trump está querendo aliar Estado e religião? Volto para você. Muito bem, Gabriel. Então, a pergunta ela é muito importante. Se os Estados Unidos é representado ali pela besta do Apocalipse, eu imagino do capítulo 13, a pessoa está se referindo, por que então que o presidente norte-americano, na atualidade, está querendo unir o Estado e a religião? Bem, para responder essa pergunta, que é muito importante, nós precisamos ir para a Bíblia. E é interessante porque nos últimos dias, Donald Trump tem dado alguns sinais de que, de fato, ele quer unir a religião e o Estado. Inclusive, ele disse que não existe na Constituição americana uma lei que proíba isso, de que o Estado não deve ser uma coisa junta da religião. E nós sabemos, quando nós estudamos a história da igreja, quando nós estudamos a Bíblia, que a união entre o Estado e a religião não é algo positivo. Quando Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, teve um sonho da estátua, nós vimos ali uma estátua de extraordinário esplendor, cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte ferro, em parte barro, e uma pedra vinha do céu, cortada assim aos cílios de mão, e destruía aquela estátua. Bem, Deus revelou para Daniel que aquilo seria a representação dos reinos que viriam a este mundo. E que seria a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma e, por fim, a Europa dividida. E aquela pedra seria a volta de Jesus. Mas é interessante que no capítulo 7 de Daniel, Daniel agora tem um sonho. E no sonho de Daniel, Daniel vê 4 animais diferentes uns dos outros, que saíram do mar. O mar é ali a representação de povos, multidões, nações, línguas e reis, como é demonstrado em Daniel no capítulo 7. Agora olha que coisa interessante. No sonho de Daniel, ele vê um leão de asas, que era a mesma representação da cabeça de ouro da Babilônia. Depois ele vê um urso que tinha 2 lados e tinha 3 costelas na sua boca. E essas 3 costelas representavam 3 nações que os medos e os persas conquistaram, que era a Babilônia, a Lídia e o Egito. Por fim, Daniel vê um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas, a representação do reino da Grécia, no qual, após a sua morte, depois da Batalha de Arbela, Alexandre o Grande ele deixa o seu reino para 4 generais, Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Então a profecia bíblica ela vem realmente mostrando, confirmando o que a história já havia dito, ou melhor, a história vem confirmando o que a profecia bíblica já havia dito. E por fim, nós temos um animal terrível e espantoso, e esse é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. O período do animal terrível e espantoso é o período que corresponde ao reino de Roma. E assim como a estátua tinha 10 dedos, este animal tinha 10 chifres. Agora, Daniel consegue ver algo que Nabucodonosor não pôde ver no seu sonho antes da vinda da pedra, que seria a volta de Jesus. E o que seria isso que aconteceria no período das pernas de ferro e do animal terrível e espantoso? E é aí que eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 7. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 8, que diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Em algumas traduções diz blasfêmia. Ou seja, os chifres é uma representação de reis. Você pode constatar isso em Daniel capítulo 7, no versículo 23
e 24, né? No verso 24 diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Agora, se cada chifre corresponde a reis, a reinos, diz a palavra de Deus que 3 caíram e um chifre pequeno se levantou. Esse chifre pequeno deveria ser um reino pequeno. E nessa altura do nosso estudo, você já deve até ter dado um Google para saber qual que é o menor reino ou o menor país do mundo. E a resposta é óbvia, é o Vaticano. Então, quando caíram alguns dos reinos, que foi suevos, se eu não me engano, burgundos e ostrogodos, que é o norte da Itália, então surgiu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno era Roma, né, o Vaticano, melhor o Vaticano. E aí nós temos agora a informação de quais seriam as obras desse chifre pequeno, porque é um poder religioso e civil. Ou seja, nós vimos aqui no período cristão uma junção entre o Estado e a religião. Qual foi a consequência disso? Vamos ver? Em Daniel capítulo 7, no versículo 25, é dito: e proferirá, falando do chifre pequeno, e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então é dito aqui que no momento em que houve essa junção entre o Estado e a religião, o que as pessoas que estavam ali na liderança da religião fizeram? Primeiro, mudaram os tempos e mudaram a lei de Deus. E além de fazerem isso, perseguiram e mataram os santos do Altíssimo. Nós sabemos que por volta do ano 326, Constantino ele se torna imperador de Roma. E quando ele se torna imperador de Roma, é dito também que ele passa a ter uma ajuda e passa a ajudar os cristãos que viviam em Roma. Até que Teodósio, alguns anos depois, se torna imperador e oficializa a religião oficial de Roma como a religião cristã. E a partir desse momento que Roma e a religião cristã falsa passam a caminhar junto. É claro que os fiéis não se aliam a este movimento e por isso eles são perseguidos e mortos. É quando acontece as primeiras inquisições, quando os cristãos são perseguidos e mortos. Perceberam quando há a junção entre o Estado e a religião, nunca dá certo? E o que está acontecendo com o governo americano hoje nada mais é do que o cumprimento profético que está na palavra de Deus. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, Jesus ele é questionado pelos discípulos sobre quais seriam os sinais da vinda e da consumação dos séculos. Percebam que a primeira resposta de Jesus é a seguinte: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. Jesus diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Perceba no verso 4 a resposta de Jesus. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus deixou claro aqui é que, ao saber os sinais da vinda, devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Por quê? No versículo 5, ele diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E aí Jesus começa a enumerar os sinais. Mas é interessante porque Jesus ele bate bastante na tecla a respeito de falsos cristos e falsos profetas, aqui no capítulo 24, mostrando que no final da história, na consumação dos séculos, haverá ali um problema, uma crise religiosa, onde os falsos cristãos, os que professam ser o povo de Deus, agora vão fazer artimanhas para mudar a lei de Deus e também fazer uma perseguição àqueles que não estão do seu lado. É por isso que hoje, quando nós vimos, assistimos e o que é noticiado a respeito do que acontece com a nação americana, não sabemos julgar se
realmente as profecias vão se completar nesse governo que está hoje. Mas o que nós sabemos é que está previsto que a nação americana é a nação que está se preparando para dar os últimos decretos, ou o decreto dominical que está profetizado em Apocalipse no capítulo 13. Será um estudo longo, mas no capítulo 12 de Apocalipse nós temos a visão da mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Aquela era a representação da igreja de Deus. E essas características, né, as coroa com estrela, com 12 estrelas, né, a lua debaixo dos pés, é uma representação do Velho, do Novo Testamento, da antiga dispensação, da nova dispensação e da obra da igreja nos dias atuais. Mas diz que a mulher foi perseguida e ela fugiu para o deserto. Ela estava no mar, fugiu para o deserto, onde foi sustentado durante 1260 dias, que é a profecia, né, que foi o que aconteceu na história, o período de 1260 anos que a igreja sobreviveu à perseguição católica na Europa. Foi quando os ingleses fugiram, né, os puritanos fugiram da Inglaterra e vieram para a América do Norte, onde ali eles se estabeleceram como uma igreja que estavam sobre dois poderes, o republicano e o protestante. É por isso que quando nós lemos Apocalipse no capítulo 13, nós vamos ver que na descrição daquele animal, daquela fera que sai da terra e não do mar, porque a que sai do mar no capítulo 13, na primeira parte, é uma representação do que foi o poder romano católico lá na Idade Média. Mas essa descrição é a descrição que está acontecendo com os Estados Unidos da América hoje. Com o tempo, outro dia nós vamos falar mais especificamente sobre esse tema aqui. Mas para que você possa entender, aquela besta que sai da terra, ela tem 2 chifres e é interessante que fala que ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então, quando nós virmos essa propaganda para que o Estado e a religião se unam, tomem cuidado, porque a representatividade bíblica ou a representação bíblica de como isso acontece nunca é proveitoso para o povo de Deus. Por isso que cabe a nós ficar longe desses movimentos políticos que tentam unir religião e Estado e focar no estudo das Escrituras e em anunciar a volta de Jesus. Espero que a resposta tenha sido respondida à altura e no próximo programa nós podemos falar um pouquinho mais sobre este assunto. É com você aí, Gabriel. Ótima explicação. E você que está aí, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário com a sua pergunta para o tema da semana que vem. Deixa aí nos comentários o que você achou desse programa e não esqueça, semana que vem, terça-feira, 19 horas, estamos aqui.